Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo, motojornada, motociclista viajante há 3 anos. Já rodei alguns estados aí desse Brasil e já viajei para 2 países, Uruguai e Argentina. E tô aqui para falar um pouquinho de uma frustração que eu tive agora recente. Eu estava programando uma viagem e essa viagem era de um lugar que eu queria muito ir. Estava programando o roteiro, até conversei com alguns amigos da internet, falei com a Pilotando 89, a Aline, o Fábio Buriti, né, o Daniel, enfim, fui falando com uma galera aí a respeito dessa viagem, sobre esse roteiro. Me programei, preparei minha moto, fiz a revisão dela, preparei minhas bagagens, desenhei o roteiro, fiz o planejamento, fiz tudo como manda o script. Tudo que estava relacionado à minha responsabilidade eu fiz. E foram se passando os dias, eu peguei 10 dias de férias no meu trabalho, e nessas férias eu já tinha programado pelo menos uns 6 dias estar passeando por esse local. Eu agora moro em Goiânia, né? Morei em Santa Catarina há 5 anos, eu agora moro em Goiânia. E de Goiânia para esse lugar que eu ia, era mais perto do que de Santa Catarina. Então, eu já tinha programado desde Santa Catarina, que eu já ia conhecer essas regiões aqui na região central do Brasil. O roteiro que eu tinha definido era Serra da Canastra. Já vi muitas fotos, muitos vídeos de lá, muitas trilhas, muitas cachoeiras. Enfim, cada paisagem incrível eu vi lá. Falei, cara, eu vou aí. Fui pra Goiânia, falei, cara, vai ser o primeiro roteiro que eu vou fazer, porque já tava lá dentro do meu coração para fazer essa viagem. Me preparei, me organizei, fiz tudo que eu podia ter feito, planejei o roteiro. Cara, falei, vou subir aqui, vou fazer a Serra Branca, vou ver a Cascadanta, vou ver a Cachoeira do Zé Carlinho, vou fazer tudo, cara. E vou sozinho, né? Eu costumo viajar sozinho, faço algumas viagens com meus amigos, mas no geral eu viajo sozinho. Foi chegando perto da viagem, foi batendo aquela ansiedade de saber que eu ia para um lugar incrível e tal, que eu sempre planejei. E foi chegando o dia, foi chegando o dia. E aí saí de férias. Falei, poxa, saí de férias, daqui 2 dias agora eu vou seguir esse passeio. E aí eu tive um grande imprevisto. Eu tenho um carro, esse carro é uma Toyota RAV4 2005. Tá inteirona, bonitona. Quem conhece de carro sabe que é um tratorzão, né? E esse carro me deu um belo de um problema. Ele parou de funcionar simplesmente num dia anterior à viagem. Levei no mecânico, o mecânico foi lá e reparou a caixa de fusível desse carro e esse carro voltou a andar normal. Falei, pô, beleza, né? Tive uma divergência aqui, já adiei a viagem um dia porque eu já tive esse imprevisto. Maravilha, sem problema nenhum. E hoje, né, dentro do mercado atual, dentro do estilo de vida atual, replanejar a rota é mais que essencial, né? É uma habilidade hoje em dia. Porque você nunca vai conseguir, na sua grande maioria das vezes, planejar e executar com 100% de acurácia um planejamento. Vai ter imprevistos e você precisa estar preparado para esses imprevistos. Então eu falei, poxa, vou adiar um dia, tiro um rolê aqui, me ajusto, vou um dia, volto um dia depois do que eu tinha programado para voltar, tá tudo certo. Com o carro arrumado, fui passear. Falei, vamos passear. Eu ia na feira hippie que tem aqui em Goiânia, né, que é uma feira bem legal, a feira da madrugada e tal. Peguei minha família e fui. E aí, chegando lá, a feira hippie não era a feira que eu queria ir. Até aí tudo bem, poderia ir outro dia. Vamos comer um pastel. E aí fomos comer um pastel num lugar bem legal, né? Que é na Pastel Arte ou Pastel Arte, que você monta o seu pastel, é por quilo e tal. Muito legal, fica aqui em Goiânia, pastel saboroso. Até a massa tem de chocolate, tem de folhas verdes, tem massa apimentada. Sensacional o lugar. Comemos, se divertimos, ficamos em família, aproveitamos ali o segundo dia de férias com a família e tal. E a hora que eu fui ligar o carro não funcionava mais. E eu já tinha arrumado ele no dia anterior. E tentei, nada. Liguei para o mecânico que tinha arrumado o carro e prontamente ele me ajudou. O nome dele é Júnior, né? Mecânica Júnior que tem aqui onde eu moro. Foi lá, tentou resolver, desmontou o carro todo, tirou peças, tirou os alarmes, porque o carro bate na chave e não pegava, batia na chave e não pegava. E enfim, no final das contas, o que era? Combustível adulterado. Eu abasteci numa rede de postos Shell, coloquei 16 litros de gasolina, ainda paguei com Shell Box, que é um benefício que eu tenho, e coloquei 16 litros de gasolina e o carro parou, não pegou mais. E a gente só descobriu que era gasolina porque o mecânico teve a ideia de tirar a gasolina ali da mangueira e colocar a gasolina em cima dos pistão para ver se o carro ia funcionar. E aí ele funcionou e parou, ou seja,
os bicos de injeção provavelmente deram problema, com a gasolina adulterada, né? Entrou óleo, enfim. O carro tá parado, parou o carro. E aí teve que guinchar e tal, e eu na esperança de que fosse resolver num dia, não resolveu, foi resolver no outro, não resolveu. Ou seja, o carro tá 5 dias parado, eu tirei uma férias de 10 dias. O carro tá 5 dias parado, fora o dia que ele já ficou parado porque deu defeito. No final das contas, a minha viagem foi para o Beleléu. Não consegui fazer. E eu tinha me programado, eu tinha me estruturado e eu tinha deixado tudo pronto. Você pode estar se perguntando, pô, mas por que ele não fez a viagem? Porque o carro que a gente tem hoje, minha esposa usa para levar minha filha na escola, fazer uma coisa ou outra, enfim, para se locomover, né? Eu acabei de mudar para Goiânia e não dá para deixar minha esposa sem carro. E ela dirige, graças a Deus, dirige muito bem, inclusive. E eu falei assim, cara, não vou deixar minha família aqui e eu vou estar viajando a passeio e vou deixar eles desamparados sem carro aqui, né? Vou torcer para esse carro solucionar, resolver o problema. Mas não resolveu. Tá até hoje lá. Ou seja, eu perdi minha viagem. E bate com a sensação de frustração. Né? A gente fica triste. Eu tô triste porque eu não fui fazer essa viagem. Claro, eu não tô fazendo uma tempestade num copo d'água, né? A gente sabe que não é nem esse o tema do vídeo. Muito pelo contrário. O tema do vídeo aqui é: perdi uma viagem, me planejei, fiz tudo que estava dentro do meu campo de influência e houve uma força maior que não fez eu ir para essa viagem. Esse é um ponto que eu quero abordar aqui. Porque a gente se planeja, se ajusta, se organiza, disponibiliza financeiramente, prepara a data. Mas quando não é para você ir, você não vai. Por mais que você queira, o Deus que me protege não dorme. E provavelmente ele fez tudo ali para mim não ir, porque ele sabe que eu iria. Né? Ele sabe que eu tenho a coragem de pegar uma moto e ir para um lugar que eu não conheço, um lugar que eu nunca vi, que eu nunca tive, na verdade. Ele sabe que eu tenho essa coragem, ele me dá essa coragem. Só que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, né? E às vezes o ponto de equilíbrio não tá nem na gente. Porque o desejo de conhecer é tão grande e eu ia subir a Serra Branca. E a Serra Branca não é uma serra fácil de fazer. Eu ia fazer off e eu ia sozinho para essa viagem. Então, eu prefiro acreditar que esses imprevistos acontecem na vida da gente para evitar uma coisa pior lá na frente. Ou seja, um livramento. Frustra? Claro, estou frustrado, estou chateado. E, fiquei bolado, para não dizer outra coisa. Mas eu sempre procuro olhar para as coisas de uma forma diferente, ou de 2 formas, 3 formas diferentes, né? A gente não pode estar aqui, né, e começar a reclamar de tudo. Poxa, tem gente que, né, às vezes não teria nem condição de fazer essa viagem, tem gente que deseja fazer essa viagem e não tem a moto, não tem o tempo, não tem o dinheiro. Então eu não posso reclamar. Pelo contrário, eu preciso agradecer. Porque provavelmente essa viagem eu não pude fazer agora porque poderia acontecer alguma coisa lá na frente. E eu penso assim, eu escolho pensar assim, porque isso tudo começa aqui, né? Imagina, eu penso que a desculpa não muda resultado. A justificativa não muda o resultado. Os problemas não mudam o resultado. Os imprevistos não mudam o resultado. Então, por mais que eu quisesse trazer aqui inúmeros pontos, não ia mudar o resultado. Eu não fui. Né? Então eu prefiro acreditar que é um livramento acontecendo, né? Poderia vir um carro na contramão, eu poderia cair lá na Serra Branca, uma moto poderia quebrar, poderia, sei lá, acontecer qualquer coisa, né? E o Deus que me protege e não dorme preferiu me guardar para que eu não fizesse essa viagem. Mesmo sabendo que eu ia ficar frustrado, mas é uma frustração momentânea, né? Isso passa, essas coisas acontecem e a gente tem que estar preparado para elas. O controle emocional é que faz parte disso. Porque fica a frustração, poxa, eu ia conhecer a cascata da Anta, a segunda maior cascata do Brasil. Eu ia na cachoeira do Zé Carlinho, ia atravessar o rio ali que tem, né? Tem dois rios que você atravessa de moto e tal. Eu ia fazer a Serra Branca, poxa, a Serra Branca é incrível, ia ser superação. Aí tem um lugar lá que eu acho que é Morro do Céu, né? Mirante do Céu, que você passa por uma estrada surreal. E eu já tava com isso na cabeça, sabe? E a frustração é você não poder fazer. E eu vou poder fazer essa viagem de novo só ano que vem e eu não sei quando, né? E o futuro só a Deus pertence. Eu costumo dizer que a gente precisa viver o hoje. No final, galera, a minha mensagem aqui é: a gente precisa saber lidar com isso, sabe? E tentar olhar sempre com um olhar diferenciado para essas situações. Agradecer a Deus, porque certamente poderia ter acontecido uma coisa pior se eu fosse. Eu poderia ter ido, né? Poderia ter falado assim, bom, vai de Uber, vamos, sei lá, contratar uma van aí por uma semana para levar a Bia na escola,
Cara, eu poderia ter arrumado um jeito, né? Mas eu ia com aquele aperto no coração, né? E é muito ruim você viajar assim. Eu costumo falar que quando você tá na sua moto, quando você tá viajando, quando você tá na estrada, quando você tá ali conectado com sua moto, você que é motociclista sabe o que eu tô falando, não passa nada pela nossa cabeça. Nada. Mas quando você tá 1, 2 horas, é só você, a estrada, você com você mesmo, reflexão, ponto de inflexão, emoção, desafio. Esse medo de sair de moto para viajar é muito bom e ele é revigorante, né? Ele te revigora, você volta energizado, aquela energia positiva cresce, aquela ruim vai embora junto com a estrada e tal. Então a frustração é de ter perdido isso, sabe? Faz parte do jogo, né? Eu costumo dizer, né? Viva a jornada e de preferência que eu sou uma motocicleta, e isso é viver a jornada. A jornada ela não é fácil para ninguém. Nem sempre as coisas saem como a gente planeja. E a gente tem a capacidade de passar por cima disso, ser resiliente e sair melhor ainda disso. Isso é que nos torna mais forte. Até porque o que não nos desafia não nos transforma. Então, mesmo eu não indo para essa viagem, que eu gostaria muito de ter feito, eu ainda agradeço por essa oportunidade e quero dizer que isso pode acontecer com você. E se acontecer com você, não adianta. A desculpa, o murmúrio, a reclamação não vai mudar o resultado. Não foi. Olhar com os olhos e com o coração de crença, de proteção, de livramento é muito melhor. A gente se sente muito melhor e vou me preparar, vou me planejar para fazer uma próxima viagem, vou me organizar, vou aprender com essa situação. Enfim, talvez, quem sabe, numa próxima fazer uma revisão no carro antes, ou já aprendi qual posto de gasolina eu devo ou não colocar gasolina. Já pesquisei como, né, buscar apoio sobre isso, né, buscar justiça, buscar reembolso, enfim. Já procurei me informar sobre isso, então a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. E eu aprendi. E fico frustrado também de não ter ido. Até porque quem viaja de moto sabe que é a melhor sensação do mundo é estar na sua moto e na estrada. Tá bom? Então, até teria conteúdo no canal também dessa viagem, ia trazer conteúdo para vocês. Vou ficar devendo. Vou tentar fazer umas viagens pontuais aqui. Talvez sábado eu vou fazer um passeio, vou num lugar muito legal que eu já tinha visto pela internet também, né? Sentir um pouco a estrada nessas férias aí, e fazer um rolê diferente. Estou em Goiânia, estou conhecendo, estou aprendendo um pouco sobre essa região ainda. Tem muita coisa para fazer. As coisas são um pouco mais distantes, mas eu não vou deixar de aproveitar pelo menos um dia em cima da minha moto. Pelo menos um. Tá bom, galera? Então esse é o recado. Ó, motão aí. Não sei se vocês estão ouvindo, ó. Então o vídeo é esse, né? Fazia tempo que a gente não se falava, que a gente não batia um papo assim, tava mais mostrando conteúdo de moto, falando um pouco da Vestron. Vou começar a fazer um pouco mais de vídeos assim, falar um pouco mais sobre viagens, falar um pouco sobre mais planejamento de viagem, enfim. Põe aí também, né, nos comentários o que vocês gostariam que a gente abordasse aqui em vídeos assim, tá bom? Um abraço para vocês, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e não se esqueça, viva a jornada e de preferência com sua motocicleta. E imprevistos acontecem, cabe a gente superar eles. Valeu? Um abraço, tchau, bons ventos.